Sejam bem-vindos ao Clio, canal de História e Literatura. Eu sou o Bruno e hoje nós vamos entender um conceito que ele não está intimamente ligado com a academia ou em forma científica, porém está presente principalmente na forma que a gente usa a história para fazer filmes, jogos, música, etc. Vamos lá, que está bem legal esse vídeo. Antes da gente começar o vídeo em si, eu queria pedir para vocês seguirem o Clio nas redes sociais. Os links vão aparecer aqui do lado. Também queria pedir para vocês darem uma passada lá na nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. Lá vocês ajudam o Clio a se manter e ainda ganha um monte de recompensas de acordo com a faixa mensal que vocês contribuem. Segue lá que tá bem bacana, o link vai aparecer aqui em cima e também na descrição do vídeo. O conceito que a gente vai estudar aqui é o conceito de representação histórica. E o que é representação histórica? Se você assistiu aquele meu vídeo sobre o que é historiografia, o link está aqui em cima e vai aparecer na descrição, a gente sabe que existe uma diferença entre história com H maiúsculo e história com H minúsculo. A história com H maiúsculo é a ciência histórica, é estudar o conhecimento do passado do homem e entender o desenvolvimento desse passado até chegar aos nossos dias. Também entender as rupturas e as continuidades que esse processo, que essa evolução do tempo tem. História com H minúsculo é simplesmente a gente contar o passado, a gente recontar o passado, por exemplo, lembrar dos fatos, criar uma narrativa para o passado até os nossos dias. Então, quando a gente chega e fala, não, foi lá no 7 de setembro que Dom Pedro I declara a independência do Brasil, pipipi, popopó. Só fazer essa narrativa é história com H minúsculo. E a representação histórica está muito presente nessa história com H minúsculo. Por quê? Sempre que a gente pensa em um filme histórico, num romance histórico, ou num jogo de videogame que tenha como pano de fundo algum fato, algum evento histórico, nós estamos falando justamente de representação histórica. A gente pega um fato, um evento, uma personalidade e a partir disso cria uma narrativa ficcional. E é bom lembrar que a gente aqui está falando só sobre ficção, não sobre um livro, por exemplo, como os do Eduardo Bueno, que narra um evento histórico sem fazer análise. Ele não faz ficção, mas ele também não faz história com H maiúsculo. Antes da ciência histórica existir, essa diferença era mais claro da gente entender. Você tinha a história com H maiúsculo e a crônica. Sim, crônica. Crônica, hoje em dia, é um gênero literário, onde você conta uma história pequena, geralmente episódica e anedotária, porém, historicamente falando, crônica nada mais é do que você relatar um evento de verdade, ou seja, um evento que aconteceu de verdade. A ideia de crônica era muito usada, principalmente no período medieval e no período da Renascença. Até mais ou menos a época do Iluminismo se usava bastante crônica. Por quê? Como não se tinha ideia dessa história com H maiúsculo ou a diferenciação desses dois conceitos, se acreditava que precisava haver um registro histórico sobre os fatos que estão acontecendo. Na Idade Média, por exemplo, as canções de gesta eram nada mais nada menos do que uma tentativa de contar essa história que aconteceu de verdade. Se bem que canção de gesta existia uma certa ficcionalidade nisso. Se você pegar, por exemplo, a canção de Rolando, que é considerada a épica francesa, a épica que inaugura a literatura francesa, você percebe claramente que o autor usa um evento que realmente aconteceu, que é a Batalha de Roncesvalles, porém, ela é totalmente ficcionalizada. Esse é um exemplo de uma crônica que não se atém especificamente aos fatos como eles aconteceram. Mas se você pegar a Carta de Descobrimento do Brasil, escrita pelo Pero Vaz de Caminha, lá você tem uma crônica, que é o Pero Vaz de Caminha, relatando para as pessoas, principalmente para o rei, o que tinha acontecido na viagem e descrevendo o Brasil. Apesar de ter uns floreios literários, uma certa imaginação literária, não se pode dizer que é ficcional. Ele narra simplesmente a viagem e a chegada ao Brasil. É preciso lembrar ainda que as crônicas só mudam para essa ideia de como nós entendemos hoje de ser um gênero literário no século XX. Até o século XX, ela ainda carregava em seu sentido justamente esse registro do passado. Com o advento das bibliotecas, dos museus,
dos arquivos públicos, a ideia da crônica, de você ter um registro, alguém ficar registrando isso, diminui bastante. Por quê? A partir desses depositórios de memória e depositórios de história com H minúsculo, é que surge o ofício do historiador. Não é à toa que a historiografia, como nós conhecemos hoje, surge em meados do século XVIII com o historiador alemão Leopold von Ranke. É ele que cria o método historiográfico. Ok, de uma forma meio estranha, ele tinha como uma ideia criar uma história universal, sem um recorte geográfico e fazendo uma linha do tempo contínua. Ele não aplicava nenhum método científico em si. É somente com Jules Michelet, um dos grandes historiadores franceses, que você começa a ter essa preocupação de fazer uma crítica ao documento e uma crítica à história, que só vai se consolidar quando Fustel de Coulanges começa a fazer a sua obra. É com Fustel de Coulanges, principalmente no seu livro A Cidade Antiga, que a gente tem a história como nós entendemos hoje, e uma separação definitiva entre a história com H maiúsculo e a história com H minúsculo. Agora, quando a gente fala em representação histórica, a gente tem que pensar que a gente não pode usar simplesmente a história como um pano de fundo, porque senão, vamos combinar, ia ser chato pra caramba. Claro, porque você não tem, por exemplo, na história, nos documentos, as vozes dos povos menores, ou na sociedade, porque as coisas são os menores. O que eu quero dizer com menor? Você não tem a história do padeiro, você não tem a história do sapateiro, você não tem a história das mulheres. Você pega os documentos oficiais, as mulheres são sempre silenciadas. Há uma presença pela ausência. Então, se a gente for fazer isso, muito do que a gente imagina que essa representação histórica faz, nada mais é do que invenção. O melhor exemplo disso é a história da papisa Joana, que de tão batido que ela existiu, que existia uma papisa chamada Joana, que deu à luz no meio do Vaticano, isso entrou tanto para a memória social que a história hoje precisa combater e mostrar que ela é um mito, que ela nunca existiu. Inclusive o tal do ritual que o Papa precisa colocar, sentar numa cadeira e o saco dele cai e alguém examina, é pura balela. Isso nunca foi feito pelo Vaticano. Então a representação histórica pega algum evento passado, algum evento que aconteceu no passado, não necessariamente longínquo. Se a gente pensar, por exemplo, quanto tem de livro, de game, de música, que fala sobre a Segunda Guerra, a gente está logo ali, virando a esquina do fluxo histórico. Pega esses eventos do passado e traz o presente, geralmente de forma ficcionalizada e para entreter o público. Aí você deve estar se perguntando, eu acho isso ruim? Não, muito pelo contrário. Porque eu acho que é a partir dessa ficcionalização do passado que você gera a curiosidade, que você chega e cria na nossa cabeça, mas o que é aquilo? Será que isso é verdade? Que isso não é? Enfim, essas formas a gente utilizar a história são muito bem-vindas, desde que sérias e não distorçam a realidade histórica em si. Ou seja, inventar fatos, inventar episódios, omitir certas coisas. Se bem que, por exemplo, para um romance histórico, você precisa criar uma narrativa. A melhor forma de narrativa que tem é você criar bonzinho e malzinho. Então, dessa forma, você tem que vilanizar algumas pessoas e, na realidade concreta, ninguém é 100% mal, ninguém é 100% ruim. A não ser o Bolsonaro, né? Então, quando a gente fala em representação histórica, ela é fundamental como um instrumento não científico, mas paradidático ou de disseminação de uma cultura histórica. Nós, no Brasil, temos o péssimo hábito de não dar valor tanto para a nossa história com H maiúsculo, quanto para a nossa história com H minúsculo. Existem diversos silenciamentos pela cultura de massas e pelo meio multimídia de eventos históricos brasileiros que são simplesmente maravilhosos. O que me vem primeiro à cabeça é a Revolta da Chibata ou a Revolta da Armada. Se a gente vivesse num país onde tivesse uma real preocupação sobre o nosso passado, sobre a nossa história, todo brasileiro saberia o que foi a Revolta da Armada, as consequências e quem foi João Cândido. Ou seja, aí há um leque enorme para a gente explorar de tantos eventos, de tantos episódios, de tantos personagens da história do Brasil, para a gente disseminar ele para o grande público. Aí a lista é enorme, João Cândido, Maria Quitéria, a Revolução de 24 aqui em São Paulo, a Coluna Prestes, enfim, há vários e vários episódios históricos e personagens históricos que estão a uma mão de distância de algum bom escritor, de algum bom cineasta, de algum bom músico ou alguém que faça algum outro tipo de mídia, como videogame, como seriado, etc. e tal. Então cabe a gente cada vez mais fomentar
é a representação histórica. Quando eu digo a gente historiadores e professores de história. Temos que incentivar, sim, a busca da história como uma fonte de matéria-prima para a criação de obras ficcionalizadas ou paradidáticas. Era isso, pessoal. Acho que temos um vídeo. Eu queria agradecer muito a você que chegou aqui até o final. E se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento, usa aqui a barra de comentários. Todos os comentários são lidos, respondidos e muito bem-vindos aqui pelo pessoal do Clio. Também queria pedir para vocês deixarem aquele joinha ou aquele joinha invertido, caso vocês não tenham gostado. Se você não gostou, explica por que você não gostou. Também não esquece de compartilhar esse vídeo, de se inscrever no canal e ativar as notificações, e o resto é vida que segue.